traz à memória. É interessante que a própria Santa Ceia, o Senhor diz, Ele diz, fazei isso em memória de mim. Isso é para que a gente não esqueça, para que a gente se lembre e voltar e falar de coisas que são o fundamento da nossa fé, coisas realmente importantes para a nossa fé, é algo muito precioso. E falar da palavra de Deus me abençoou bastante. E hoje a gente está terminando essa série com a última pregação sobre esse livro, terminando. Semana passada falamos sobre a palavra acessível, clara, uma palavra fundamentada, que é acessível sim, que nós conseguimos entender sim, mesmo que o mundo diga que não tem entendimento, mas também entendemos que quando nós temos a ação do Espírito Santo, aí a coisa fica muito, a palavra é viva, ela fala o nosso coração diretamente. Então, a palavra de hoje, ela vai falar sobre a palavra, instrumento do avivamento. É interessante falar de avivamento, porque avivamento, quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa logo num avivamento pentecostal, num derramar sobrenatural. E sim, isso também é avivamento. Mas avivamento, eu fui lá para o dicionário, que a gente nem tem mais, alguns devem ter ainda aquele dicionário lá, o Aurélio, mas a maioria vai no Google, E lá diz o seguinte, que avivamento é ato ou efeito de avivar-se. E aí eu falei, eu quero mais um pouco disso, eu quero entender melhor o que seria esse avivar-se. E avivar-se significa tornar-se mais vivo, animado, intenso. Refere-se ao processo de reanimar, dar nova vida, despertar. Será que a gente precisa desse avivamento nas nossas vidas espirituais? Será que a gente precisa estar mais vivo espiritualmente, mais animado espiritualmente, mais intenso espiritualmente? Será que a gente precisa ser reanimado? Há momentos da nossa caminhada que parece que a gente está ali inerte, A gente está parado, a gente estagnou, parou, e aí é a hora de fazer aquela manobra para ressuscitar, e vamos embora, rapaz, olha para frente, vamos seguir em frente. Então a gente muitas vezes precisa ser reanimado, a gente precisa sim de uma nova vida. O Senhor, Ele já nos deu uma nova vida, amém? Você vive em novidade de vida? Pois é, é bom demais, Hoje a gente tem a certeza de que Ele está conosco, é a certeza de que a nossa esperança não depende do homem, não depende do novo governante, não depende da política, não depende de nada disso, depende do Senhor. O meu dia de amanhã depende dEle, e eu quero dizer para você, a provisão que você espera vem dEle, a liberação da justiça que você está tanto esperando virá dEle, tudo vem dEle, nada é nosso. A relação entre avivamentos espirituais, e aí a gente já trazendo para esse assunto que a gente vai falar hoje, a relação entre esses avivamentos espirituais que a gente ouve dizer, e a palavra de Deus, na história, sempre que a gente vê falar alguém sobre avivamento, sobre países que sofreram avivamento, sobre nações que tiveram uma vida, um avivamento espiritual, elas estão sempre ligadas à palavra de Deus, de uma forma direta, inseparável e fundamental. Não tem avivamento sem palavra. Mas tem uns avivamentos aí que o pessoal fica rodopiando, pula, faz... Irmãos, o avivamento da parte de Deus precisa vir através da palavra de Deus e do agir do Espírito Santo. Historicamente, todo avivamento genuíno não começa com emoção ou fenômenos sobrenaturais, mas sim com um retorno, e eu acho isso muito interessante, mas sim como um retorno intenso à leitura, pregação e obediência à palavra de Deus. Eduardo, tu falou aí esse negócio de avivamento, de avivar-se, de estar intenso, estar animado, estou precisando desse momento, estou me sentindo, cansado da batalha, estou me sentindo, assoberbado por muitas coisas. Pois é, a solução para esse avivamento, para esse renovo, para essa nova vida, é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Alguns pontos importantes sobre isso. A palavra como fonte e fundamento, é a palavra que vai nos purificar, nos corrigir e nos libertar. Não tem outro processo, não tem outra forma. A palavra como uma fonte e um fundamento é ela que purifica, que corrige e que liberta.
E se a gente quer estar avivado, se a gente quer viver um novo momento espiritual, se a gente quer viver uma intensidade, um mergulho mais profundo, se a gente quer pegar o barco e ir lá para as águas mais profundas, pois é, vai ter que passar pela palavra como fonte e fundamento. Até a própria reforma protestante, ela foi focada na restauração da palavra de Deus. A igreja da época dizia que não estava muito preocupado com a palavra, mas sim com uma série de práticas e rituais para que aquela igreja pudesse ser abençoada, perdão dos pecados através de indulgências e uma série de outras coisas. E a reforma veio exatamente para poder bater de frente com isso, no sentido de, opa, para tudo, não é isso. A palavra está dizendo que o justo viverá pela fé. Olha, é dessa forma que tem que ser, ou seja, retorno à palavra. E o que aconteceu com a reforma protestante? Ela reavivou a igreja. Ela trouxe vida à igreja. Por quê? Não porque Lutero e os outros, não. Ela trouxe vida à igreja porque a reforma estava pautada na palavra. Um dos lemas da reforma é somente a Escritura, e a gente pôde falar aqui no decorrer dessas semanas. Então, somente a Escritura é a base para tudo aquilo que a gente precisa. Também um arrependimento e retorno à Bíblia. O avivamento, essa nova vida que nós buscamos, produz amor pelas Escrituras e apego à Escritura. Quando nós entendemos que a fonte da nossa nova vida, a fonte de uma vida saudável espiritualmente, está na palavra, o que a gente faz? A gente se afasta da palavra ou a gente se aproxima? A gente vai se aproximar. Então, algo que a gente precisa buscar todos os dias, um apego, um amor pelas Escrituras. Falei várias vezes para você aqui de que o bem mais precioso da sua vida está aqui. Uma vez escutei de um rapaz que disse assim, olha, eu não tenho muito para deixar para os meus filhos, mas o que eu quero deixar para os meus filhos é temor a Deus, e o temor a Deus está aqui. Ensinar os filhos no caminho é ensiná-los na palavra, né? Ter uma vida abençoada espiritualmente, uma vida até mesmo profissionalmente. Você já parou para pensar que o sucesso da sua vida profissional depende da palavra? Você já parou para pensar que a sua profissão, você está cumprindo aí um propósito? Se você está vocacionado para essa profissão que você exerce, você tem um propósito de Deus nisso? Você já parou para pensar como você pode pegar a sua profissão e glorificar o nome de Deus através dessa profissão que você tem hoje? Pense nisso. É algo que você precisa meditar. O Espírito Santo e a palavra, o avivamento é uma ação do Espírito Santo, mas essa ação se dá através da pregação da palavra. Olha, nesses últimos tempos, falando sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo tem me cobrado muito que eu tenha uma vida realmente de quem lê a palavra. E não é fácil. É fácil? Não é fácil. Olha, eu creio que eu não estou sozinho quando você se compromete e fala assim, eu vou acordar amanhã mais cedo para ler a palavra. O que acontece no dia seguinte? Acorda mais tarde, acorda atrasado, tem uma dificuldade, não é assim? Isso é só um pouquinho da dificuldade. Meus irmãos, isso acontece porque quando nós estivermos cheios dessa palavra, Deus vai agir poderosamente através de nós. Não para a nossa glória, não, mas para a glória dEle. Então a gente precisa sim, estar cheio da palavra. A história mostra que avivamentos sem palavra, os avivamentos que acontecem aí sem a palavra de Deus, tendem a ser superficiais ou fanáticos. Umas coisas assim que você fica meio perdido. Enquanto a palavra de Deus, quando pregada com poder pelo Espírito Santo, gera reavivamento e reforma. Então, guarda isso. Não existe avivamento sem palavra de Deus. Se você busca o avivamento da sua vida espiritual, o caminho é, mas eu tenho que pedir dons ao Senhor, eu tenho que fazer jejum, tenho que orar, mas tenho que conhecer a palavra de Deus. É através dela que você vai ser reavivado. Queria que você abrisse então em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Vamos estar vendo apenas um versículo. Jeremias 23, 29.
Eu vou explicar depois o que estava acontecendo nesse momento, mas é para que você possa entender. Todos acharam? Jeremias 23, 29. Daqui a pouco vai ser colocado aí olha ele aí, maravilha. Jeremias 23, 29, então diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Vou ler de novo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, te pedimos agora, Deus, que Tu possas nos trazer o entendimento necessário sobre a Tua palavra. Espírito Santo, nós declaramos que Tu tens liberdade em nosso meio, ó Deus, para até mesmo nos constranger o coração. Ah, Deus, como precisamos de Ti. Queremos Te dizer que precisamos sim ser, ó Deus, avivados nessa noite. Pai Santo e bendito, tira do nosso coração toda incredulidade, tira do nosso coração todo o temor, que nós possamos confiar plenamente em Ti e na Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, ele está aí dentro do capítulo 23 de Jeremias, e é interessante que Jeremias está profetizando no momento de crise espiritual e política de Judá, antes do exílio que ele sofreria. Então o cenário era difícil, a gente já teve a oportunidade de falar de Jeremias umas semanas atrás. Só para você entender o capítulo 23, antes de chegar aí, Jeremias condena falsos pastores. Jeremias lembra aquele povo de a promessa de um rei justo que viria da linhagem de Davi, que estava apontando para Jesus. E é necessário, interessante ele lembrar isso para aquele povo, porque tem momentos da batalha que a gente está tão bagunçado por tudo que está ao redor, que a gente esquece do fundamento. E ele estava lembrando, olha, existe uma promessa, existe uma profecia, existe algo que vai se cumprir, porque Deus é fiel. Então, o reino estaria nas mãos de um justo e infalível, que seria Jesus, um reino eterno, da linhagem de Davi. Ele estava lembrando isso também. E também Jeremias estava denunciando falsos profetas. Isso tudo aconteceu aí antes dessa passagem que nós estamos falando. Os falsos profetas daquela época, e vê se isso não está... Eu acho que Jeremias escreveu para 2026, olha isso. Ele estava dizendo para aquele povo lá atrás, que estava totalmente longe de Deus, ele estava dizendo para aquele povo que, versículo 16, ele resume falando que aqueles profetas estavam falando para aquele povo visões das próprias mentes. Eles não estavam falando sobre a lei, eles estavam falando sobre aquilo que a mente deles estava pensando. Eles também estavam dizendo para aquele povo que haveria paz. Só que aquele povo estava completamente errado, vivendo errado, longe da presença de Deus. E Jeremias, ao invés disso, Jeremias vinha denunciando juízo. Olha, se vocês continuarem assim, haverá juízo. E os falsos profetas dizendo, não, está tudo certo, continua nesse jeito que vocês estão aí, que olha, perfeita paz. E por fim, aqueles falsos profetas não chamavam o povo ao arrependimento. Eles sabiam que o povo estava pecando, eles sabiam que o povo estava fazendo coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, mas eles não chamavam o povo ao arrependimento. Parecido com 2026? E aí, olha a última coisa, eles transmitiam mensagens agradáveis para manter a sua influência. Será que a gente vê isso nos dias de hoje? Quando a gente conversa com outras igrejas, com outros pastores de outras igrejas, amigos de outras igrejas, e isso eu escutei lá na época de estudo no seminário, o bispo na época falava o seguinte: enquanto a igreja pregar a verdadeira palavra, muitas pessoas não vão ficar, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Porque o que mais importa para nós é chegar aqui e receber uma palavra de motivação e você sair dali motivado. Eu vou conquistar tudo que está na minha frente. E o que isso te aponta para a eternidade? Agora, você ouve uma palavra,
você ouve uma palavra que traz ao arrependimento, ao conserto, a se aproximar de Deus, isso sim vai fazer diferença na sua vida, para a eternidade. Só que, assim como aqueles falsos profetas daquela época, hoje também acontece exatamente isso. Eles transmitiam mensagens agradáveis para manter a sua influência. É interessante que diante desse cenário, então Jeremias dá essa palavra dizendo que não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. O avivamento pela pregação é realizado por 3 meios: através dos mensageiros que eram escolhidos por Deus, pela mensagem renovadora de Deus, Deus nos aviva pela sua mensagem renovadora, e Ele cumpre o propósito estabelecido por Deus. Avivamento tem propósito, gente. Avivamento não acontece assim aleatório, vamos lá na quinta-feira às 19h30 que vai ter um avivamento. Não é assim, tem propósito. Tudo de Deus na nossa vida tem um propósito. Até o deserto na nossa vida tem um propósito. O avivamento também tem um propósito. Então vamos ao versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? É interessante que aqui já começa uma diferença daquilo que é humano para aquilo que é espiritual. Veja que as palavras humanas normalmente são fracas, enganosas e superficiais. A palavra vindo da boca de Deus através de Jeremias, ela é uma palavra poderosa, transformadora e verdadeira. Ele está dizendo que a palavra é como fogo. O que será que significa isso? O fogo na Bíblia, muitas vezes simboliza o que, gente? Purificação, julgamento, poder de Deus. Não é assim? Quando a gente ouve de falar de fogo, pois é, isso é poder de Deus. Quem aqui já viu um ourives trabalhando, ou um vídeo falando sobre isso? Ele tem lá aquele ouro bruto, ele coloca lá, e vem com o quê? Fogo. E coloca sobre aquele ouro. E aquele ouro vai aumentando a temperatura, aquele ouro começa a deixar de ser sólido, começa a ficar líquido. E nesse processo de fogo, começam a se separar algumas impurezas daquele ouro. É fogo sobre aquele ouro. Ele vai ficando, vai se separando, tudo que é impuro vai saindo, e vai ficando aquilo que é o puro ouro, vai ficando. Isso parece com alguma coisa da nossa vida espiritual? Tem alguma coisa na nossa vida espiritual que de vez em quando acontece? Como se fosse uma fornalha sobre a gente assim? E aí a gente vai largando aquelas coisas que são as impurezas que a gente carrega, para ficar exatamente como Deus quer que a gente fique? Pois é, a palavra de Deus como fogo, significa que ela queima todo o pecado que é em nós. E se você acha que não tem pecado, você já está em pecado. A própria palavra diz isso. Se eu achar que não tenho pecado, já estou pecando. Porque nós nascemos e fomos concebidos em pecado, gente. E vamos carregar ainda nessa carne até que Ele venha. E agora no louvor também foi falado sobre isso, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor. Vamos fazer um parênteses aqui. Você deseja participar da geração que Ele virá? Será que vai ser? O negócio tem aí. As coisas estão acontecendo. Que coisa. E assim, eu e você precisamos ter uma certeza. Ele vai voltar. Ele vai. Ele veio, Ele cumpriu tudo. Ele foi assunto aos céus. Os anjos disseram, da mesma forma que Ele foi, Ele voltará. Se Ele nasceu, cumpriu tudo, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, cumpriu tudo, você duvida que Ele vai voltar? Eu não duvido. Ele vai voltar. Então, o fogo, que é através da palavra como fogo, ela queima o pecado, ela revela a verdade, quem realmente nós somos. No decorrer dessas pregações, a gente teve a oportunidade de dizer, quando a gente falou sobre conhecer a Deus, antes de nós conhecermos a Deus, quanto mais a gente se aproxima em conhecer a Deus, mais nós nos conhecemos. A gente era assim grandão, perfeito. Eu sou maravilhoso. Aí a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender quem é Deus
E quem nós somos, a gente fala, meu Deus, tem misericórdia, eu não sou nada disso, eu sou pecador. Meu Deus, pequei de novo, Senhor, tem misericórdia. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. E a palavra de Deus, como fogo, revela a verdade em nós. Mas ela também purifica tudo aquilo que é falso. A gente pode enganar a pessoa que está do nosso lado, mas o Senhor não. Sabe, com o Senhor não tem nada que a gente possa colocar e dizer assim, ó, aqui Senhor, estou com outra cara, ó, estou diferente. Não tem essa, Ele conhece o nosso coração. Ele vai lá no profundo, Ele não olha para a aparência, Ele olha o coração. Por isso que a gente deve buscar, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, né? Dá-me um coração, Senhor. Isso deve ser uma oração para que a gente possa ter um coração cada vez mais segundo a vontade de Deus. Assim como o fogo consome aquilo que é impuro, a palavra de Deus consome tudo que é impuro em nós. Eduardo, eu tenho umas coisas impuras em mim. Você não está sozinho não, irmão. E como é que eu faço para que isso, né, para que eu consiga vencer isso? O fogo da palavra. A palavra como fogo vai trabalhar em nós. Só ela, não há pregador no mundo com o poder para transformar ninguém. Somente a palavra tem esse poder de transformar. Lembra aí, quando você conheceu, teve o primeiro contato com Jesus. Lembra aí as primeiras palavras, os primeiros cultos que você participou, que você estava, olha, radiante na presença de Deus. O que Deus começou a fazer com você? Você vinha para a igreja, o pastor pregava, e você olhava e falou, parece que estava lá em casa essa semana comigo. E aí aquilo foi transformando. E aí foi passando o tempo e algumas coisas você já venceu, outras ainda estão por vencer. Mas a nossa caminhada é dia após dia. Quem se expõe à palavra constantemente, ouça isso, não permanece o mesmo. Quem se expõe à palavra constantemente não permanece o mesmo, porque Deus usa a sua palavra para purificar a nossa vida. Ou seja, se você está na presença de Deus, você não será mais o mesmo. Não tem como. É como eu digo, lá na década de 90, quando eu tive a oportunidade de estar no meio do povo de Deus, um povo que eu evitava, um povo que eu ridicularizava, um povo que eu dizia que eram os Bíblias. 90 teve isso, né? Quem é da década de 90 ouvia essas coisas. Lá vai o Bíblia, lá vai o homem do livro preto, essas coisas, né? A gente escutava muito isso. Quero te dizer que naquela época a gente precisava cada vez mais buscar e permanecer buscando o Senhor. A gente vivia, né, tentando estar mais próximo de Deus, tentando estar buscando cada vez mais de Deus. Isso precisa ser uma realidade nos dias de hoje. Mas ele não diz só que a palavra é fogo, não. Ele diz que a palavra é um martelo que despedaça a rocha. Visualiza um martelo batendo sobre a rocha. Tem uns filmes, né, antigos que o pessoal está preso numa pedreira quebrando rocha. Aquele martelo enorme, batendo naquela rocha enorme. O que aquilo simboliza, o martelo batendo na rocha? Não pode ser um martelinho, que tu vai ficar lá 30 anos para quebrar uma rocha. Normalmente é um martelo forte, né? E um impacto forte. Tem até alguns lugares que você chega, tipo essas playlands, esses circos, né? Tem um lance assim que tem um botão, você bate com o martelo e o negocinho sobe para bater numa sineta lá em cima. Você já deve ter visto isso, nem que seja em filmes, mas você deve ter visto. O que acontece? Você precisa ter impacto e força. Pois é, a palavra é como um martelo e despedaça a rocha. O martelo simboliza exatamente isso, força e impacto. A palavra de Deus, quando atinge o nosso coração, ela tem força e impacto. Impacto para mudar, gente. Por isso que não depende das minhas palavras, do que eu falo, do que eu ensino, do que eu apresento. Não, depende do Espírito Santo, depende da palavra, porque só ela pode impactar o coração.
Só ela pode transformar, só ela pode quebrar corações endurecidos, só ela pode destruir as nossas falsas crenças. Quando a gente começa a conhecer o Senhor Jesus, a gente vem cheio de falsas crenças. Mas eu creio nisso. Eu estou caminhando com Jesus, mas eu continuo crendo que eu preciso botar algo atrás da porta, que eu preciso fazer isso. Isso são falsas crenças, que em novidade de vida na presença de Deus, a gente não precisa mais. Mas se eu não fizer isso, fulano vai ter um mal olhado. Meu irmão, o general que não perde nenhuma batalha é quem te guarda. Não é mais o amuleto que te protege. Não adianta botar a vassoura atrás da porta, não adianta botar o olho de boi atrás da porta. Gente, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Essas falsas crenças, através do martelo que despedaça a rocha, através da palavra, isso tudo é destruído. Nós vivemos literalmente em liberdade no Senhor. E ela derruba também esse martelo, esse impacto, essa força, derruba também as nossas resistências humanas. Por que será que a gente ouve a palavra de Deus e resiste? Por que será que a palavra diz para a gente, olha, não vai por aí, vai por aqui, e a gente resiste à orientação da palavra? A gente precisa que a palavra de Deus possa derrubar essas resistências. Mesmo quando o coração é duro como uma rocha, a palavra tem poder para quebrá-lo. Olha, se você pode pedir algo para o seu coração esse que a palavra já diz para a gente que é enganoso, peça a Deus, Senhor, todo dia na sua oração, Senhor, transforma o meu coração de pedra em um coração sensível. Que o meu coração seja sensível, não fique insensível. Que você possa ter um coração sensível, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te trazer discernimento, o Espírito Santo vai encher o seu coração, mas para isso ele precisa ser um coração sensível. Pessoas podem resistir a conselhos humanos, guarde isso, mas a palavra de Deus atinge o coração profundamente. Eu, como uma pessoa, posso chegar para você e te dar um conselho, e você pode resistir ao meu conselho. Agora, ao conselho da palavra, não resista. Não resista. Mesmo que você diga assim, mas eu desde pequeno, eu nasci assim, eu cresci assim. Querido, você vive em novidade de vida. Eis que fizeram-se novas todas as coisas. Já não é mais a respeito de você, mas é a respeito do que Ele quer para você. Deus usa a sua palavra para quebrar orgulho, incredulidade, rebeldia. Só quem tem o poder de transformar vidas é a pregação da palavra de Deus e não o pregador. O pregador pode ser abençoado, o pregador pode ser, olha, eu gosto muito de ouvir, mas o poder não está em homem nenhum, o poder está na palavra pregada, através do agir de quem? Espírito Santo. É isso. É interessante que por falar da palavra como fonte de avivamento, em Atos dos Apóstolos, eu vou dar só 2 passagens, que não se falava que a igreja crescia, mas falava-se que a palavra de Deus crescia. Olha que coisa interessante. Atos 6, 7, por favor. Atos capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Está aqui já projetada. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Quem crescia? A palavra de Deus. Quando ela cresce, o número de discípulos aumenta. Percebe? Não é quando o número de discípulos aumenta que a palavra cresce. Quando a palavra de Deus crescia, o número de discípulos aumentava. Atos 12, 24, por favor. A palavra diz o seguinte: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que acontece na célula hoje, irmão? Quando você que ainda não participou da célula, eu quero te encorajar a participar de uma célula. O que acontece na célula? Nós temos um momento lá unidos, em comunhão,
a gente ouve os testemunhos, a gente fala, a gente participa, mas nunca se deixa de falar da palavra. Porque quem move tudo aquilo é a palavra. Quem move tudo aquilo é a palavra através do agir do Espírito Santo. Então a gente não tem como se reunir como igreja em algum lugar e não ter a palavra, porque a palavra de Deus cresce e se multiplica. Aquilo que a gente fala ali vai para o coração de alguém que participou, e essa pessoa chega em casa e ela transfere para outro, ela comenta com outro. E aquilo que aconteceu ali está agindo na família daquela pessoa através do testemunho que ela está dando. Então eu quero dizer para você que a propagação da igreja é totalmente dependente da propagação da palavra. E eu quero também dizer que é a palavra de Deus quem multiplica a igreja. Uma igreja que não fala da palavra não multiplica. Eu vou até te dizer que uma igreja que não fala da palavra não é igreja. Não tem como ser igreja desassociado da palavra. Vamos a Neemias para a gente terminar. Neemias capítulo 8. Versículo 1. De 1 a 12 nós vamos ler e vamos terminar. Se você precisa de um avivamento, a solução do avivamento na sua vida está nas suas mãos. É a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1. E eu vou ler e já vou ressaltando algumas coisas para que você possa ver. A Sociedade Bíblica coloca como tema: Esdras leu o livro da lei diante do povo. E o primeiro tópico, que vai englobar aí versículos 1 a 3, está falando que o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler o que está aí na sua Bíblia e aqui na minha. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram, repete comigo, pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender. Repete comigo, capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras deu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O povo se reuniu para ouvir a palavra, desde de manhã até o meio-dia. Às vezes a gente passa 20 minutos e a gente já está se coçando, né? Esse não vai acabar não? Isso é humano, gente, não é só você, não sou eu, é quase todos nós. Se a gente falar, ó, vai acabar 9h30, se der 9h30, olha, ele já está passando do horário, já até esqueceu do que ele está falando. Esse povo estava desde de manhã até o meio-dia ouvindo, atento aquilo que estava sendo dito. E você vai entender por que ele estava ouvindo atento aquilo que estava sendo dito. Versículo 4. E aqui está se falando da reverência com a palavra. Perceba. Versículo 4 diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazeias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Gente, a palavra, eles estavam voltando do exílio. Eles pediram para Esdras ler. Sabe aquele que está com fome? Sabe quando você está com fome? Dizem que o melhor tempero é o quê? A fome, né?
Você está com fome, você está doido para comer alguma coisa, você chega num lugar e fala assim, ó, só tem isso, é isso, eu sonhei com isso. Era assim o sentimento deles com a palavra. Pediram para ele ler. E ao ele pegar daquele púlpito, aquele povo que estava reunido como um só homem, aquele povo se inclina e adora o Senhor com o rosto em terra. Tamanha era a preciosidade daquilo que estava acontecendo. Quantas vezes nós menosprezamos a palavra, quantas vezes nós negociamos com a palavra, porque estamos envolvidos em muitas coisas. Aquele povo estava vendo aquele momento ali como algo muito reverente. Então que eu e você em 2026 a gente possa ter reverência pela palavra, que a gente não negocie, que a gente não, mas chegou uma mensagem aqui, olha, se não for alguém que está no hospital, pode esperar, porque agora eu vim para ouvir da palavra. O pastor André falou recentemente de que, eu não vou lembrar do nome do teólogo, mas em algum lugar aí na Europa, ele falou, olha, eu vou orar agora, mesmo que seja a rainha, você já deve ter ouvido essa história, não me interrompa. Ou seja, prioridade é o Senhor, que a gente possa guardar isso no coração. Versículo 7. E aí é interessante que o povo entendeu a importância daquela palavra, o povo se colocou com reverência naquela palavra, o povo pediu aquela palavra e o povo recebeu a explicação da palavra. Eu quero dizer para você, e digo para mim todo dia, a gente precisa vir para esse lugar com expectativa. O que Deus vai falar comigo hoje? Não é, eu vou lá porque eu vou cumprir minha escala, não, eu tenho que vir para cá e levar alguma coisa. Eu tenho que chegar nesse lugar e levar daqui algo que, sabe, é como se você viesse aqui para receber algo da parte de Deus, para mim e para a sua vida. Então a gente não pode entrar aqui de qualquer forma, a gente não pode vir para cá de qualquer forma, a gente tem que vir com expectativa, com um coração tipo, Senhor, o que você vai me dizer? O que eu vou levar daqui? Qual vai ser o alimento que eu vou receber aqui para encarar a minha semana? Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatia, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Jodadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo, a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. A palavra, nós falamos semana passada, ela é clara, ela é acessível. A palavra de Deus é assim. Então nunca menospreze quando você tiver oportunidade e chance de aprender sobre essa palavra. Tem gente que morre e não morre porque não pode ter isso. Se falar, eu sou cristão, você vai confessar, você continua, você crê em Jesus? Nós temos essa liberdade, nesse ambiente tranquilo, guardado, protegido, climatizado. Isso é benevolência do Senhor. Que maravilha que nós temos. Então assim, nunca menospreze, porque aqui eles estavam dando, ele diz aqui, e o povo permanecia no seu lugar, ou seja, todo mundo estava assim, fala mais para mim. Fala mais, eu preciso disso. Eu fiquei muito tempo no exílio e não tinha isso, agora eu voltei para minha casa, o templo está sendo restaurado, eu quero mais, porque eles já tinham visto o que era viver debaixo do exílio, eles já tinham visto o que era viver nos caminhos errados, debaixo do pecado. E toda vez que a gente ouve mais da palavra, que ela impacta o nosso coração, que ela alcança o nosso coração, o que isso leva à nossa vida? Ao arrependimento. Versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear, nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Você já viu aquele momento em que você está fazendo a sua leitura, ou você está num culto e alguém está pregando, e aí aquela palavra começa a falar e aquilo
vem direto ao seu coração. Eu fui de uma igreja que tinha um rapaz que fez uma música, qualquer dia eu vou conseguir trazer essa música para a gente cantar aqui. Essa música dele dizia que assim, o teu amor me constrange, me faz ficar cada vez mais perto de ti. Ou seja, aquilo que vem de Deus muitas vezes nos constrange. A palavra alcança o nosso coração e nos constrange, e a gente consegue enxergar a nossa situação. Aquele povo estava arrependido. Aquele povo estava chorando porque ele estava ouvindo a lei, e ele estava falando, meu Deus, eu transgredi essa lei. O povo reconheceu através da palavra o seu estado e como viveram longe da vontade de Deus. Peça a Deus, todos os dias, que o seu coração seja sensível. Que ao ouvir da palavra, aquela palavra possa impactar o nosso coração. Peça isso a Deus todos os dias. Mas, depois que você se arrepende, depois que você reconhece, depois que você está sendo reverente, depois que você está pedindo para ouvir da palavra, depois que você está com expectativa, vem algo maravilhoso. Versículos 10 a 12, e a gente vai terminar. Aí ele vai falar da alegria que vem da palavra. Lembra que eu falei que o avivar-se também significa estar animado? Pois é, a palavra de Deus, ela nos provê a alegria. Versículo 10. Então lhe disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido, tinha entendimento, gente, as palavras que lhe foram explicadas. Não fique triste, a alegria do Senhor é a nossa força. A fonte de alegria daquele povo vinha do entendimento da palavra. Então, meu irmão, se você precisa se sentir, se hoje você se sente prostrado, se hoje você se sente paralisado, se você pudesse hoje fazer um balanço da sua caminhada, da sua jornada cristã, e você olhasse e falasse assim, eu estou parado, não estou dando um passo para frente, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo parado, estou me sentindo prostrado, não tenho força para seguir. Pois é, a palavra de Deus está pronta para te avivar. A palavra de Deus é a única que pode trazer uma nova vida, que ela pode trazer algo novo, como se fosse um renovo sobre a sua vida. Somente ela pode. O que te impede de pedir isso a Deus hoje? O que te impede de você clamar a Deus e falar, Senhor, eu preciso desse avivamento? Não espere algo sobrenatural, anjos, se for da vontade de Deus, Ele fará, mas eu estou falando para você, coração e Deus. Será que você está preso nas suas decepções? Será que você está preso nas suas convicções, nas suas falsas crenças? Isso está te impedindo de seguir à frente? Será que isso está te desanimando? Ah, não, ó vida, ó céus, ó azar, eu não vou, não, cansei. Não cansa não. A palavra disse, não fique triste, a alegria do Senhor é a sua força. Não desista. Não desista, sabe por quê? Ele não desiste de nós. Você já imaginou se você fosse Deus? Será que você já tinha consumido metade da terra? Pois é, Ele nos ama. O amor dele é incondicional. Ele se arrependeu, meu filho? De verdade? Pois é, levanta, vamos embora, vamos seguir. Eu estou contigo. Ele não desiste. Por que eu e você vamos desistir? Ah, mas eu estou decepcionado, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou. Sim, mas qual é o seu objetivo? Qual é o propósito da sua vida? Louvar e engrandecer ao Senhor. Está difícil? Vamos ficar de pé. Louvor, me ajuda? Esse último hino, se eu não me engano foi o último, Corro para mais perto de ti.
Ele diz que a tua presença é o que me fortalece.